bonito. Mateus 13, apenas o verso 9, a parte A dele. Mateus 13. Verso 19, apenas a parte A do verso. Amém? Quantos assim acharam? Eu vou estar lendo. Diz assim: ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado do seu coração. Amém? Somente até aí. Alguém tem mais uma versão diferente para ler aí? Amém? Essa é José de Almeida corrigido. Alguém tem mais uma versão que não é do jeito que eu li? Daqui é tudo igual. Todas iguais, né? Então eu vou estar lendo aqui numa outra versão para vocês entenderem algo. Amém? Mateus 19. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Amém. Diz assim, Mateus 19, Mateus 13, 19. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim: as pessoas que ouvem a mensagem do reino, mas não entendem, são como as sementes que foram semeadas na beira do caminho. O maligno vem e tira o que foi semeado do coração delas. Claro, né? Não precisava nem pregar. Não precisava nem pregar. Igreja, o Senhor me trouxe essa palavra e em seguida Ele me trouxe Efésios 6:10, né? Você vai ler aí Efésios e o Senhor vai falar das armaduras celestiais. Repara que essa palavra está dizendo que quando eu ouço algo da parte do Senhor, e se eu não tenho entendimento, igreja, entenda algo. Muita coisa que o Senhor liberar para mim e para a tua vida, nós não vamos ter o entendimento agora. Mas isso não lhe dá o direito de você deletar. Porque o que acontece nos dias de hoje é que a gente ouve uma palavra e nós não entendemos. Muitas pessoas ficam com a boca calada. E aí fica remoendo. Alguns chegam a entrar até em deprê, porque não abre a boca para perguntar, né? Existem coisas que o Senhor vai te ensinar agora. Existem coisas que Ele não vai falar para você. Existem coisas que só lá na frente você vai entender. Então, se eu ficar calada sobre algo que o Senhor quer falar com a minha vida, eu vou ficar empurrando com a barriga. Eu vou entrar ano, sair ano, como a gente vê muitas histórias de pessoas que estão na igreja há anos a fio e a vida não muda. Sabe por quê? Porque ouve e não tem entendimento. Aí o diabo vem, no meio da discórdia e da contenda, ele arranca a semente. Porque a semente não caiu numa terra fértil. Terra fértil é aquela que quer entender. Terra fértil é aquela que na hora do louvor ela abre o coração para a terra ser arada. Ela permite com que a semente ela caia e ela venha dar fruto. Essa é a terra boa. Só que quando eu estou com o meu coração sufocado por causa de dor, de contenda, de discórdia, a semente ela fica em meio aos escombros, ela fica em meio à pedra, a pedregulho. E acontece que ela não consegue descer e fecundar. Por isso, a semente ela é sufocada. Só que o Senhor, quando Ele falou essa palavra no meu coração, o Senhor fez assim: isso está acontecendo com a minha igreja. A minha igreja que chama o meu nome, que fala que eu sou o Senhor e Salvador da vida deles, eles não estão tendo entendimento. Por isso que muitos estão sendo roubados. Sabe por quê? Igreja, eu falei aqui para vocês que todos nós somos falhos e errantes, amém? Entenda que o problema que eu e você tivemos, o problema é a situação que eu e você quer seja uma queda, uma situação. Igreja, certo? Não é certo. Mas não se afasta da presença do Pai por causa disso. Não saia da igreja, não deixe de adorar. Eu falo assim que cada vez que eu estou fraca, eu preciso estar agarrada no Senhor. Só que muitas vezes em uma luta que a gente faz, a primeira coisa, eu prefiro que ninguém me veja. Aí nós não temos o entendimento que o Senhor ele veio para salvar aquele que estava perdido.
O Senhor, Ele sabe das suas falhas ou dos seus erros. Quando Ele fez uma promessa para a tua vida, Ele não fez a promessa olhando que você é o crente espiritual, que fala em línguas em vários idiomas. Não. Quando Ele fez a promessa, Ele falou: eu sei que tu vai cair. Eu sei que tu vai negar, Pedro. Não vai demorar muito. O galo canta 3 vezes, você já me negou. Mas Ele fez a promessa, sabe por quê? Porque Ele garantiu o nome dEle. Ele garantiu que no nome dEle há de acontecer. Ele garantiu, porque Ele não faz a promessa porque você somos alguma coisa. Ele faz porque Ele é. Porque senão seria um impossível, igreja. Não seria um impossível. Ele faz porque Ele se garante. Então, quando Ele fez a promessa, Ele sabia da vaciladinha. Ele sabia da pisadinha no tomate. Lógico que Ele sabia. Só que Ele está dizendo para você: não desista, porque o inimigo quer que você pare. O inimigo está dizendo para você estacionar o seu carrinho. Não estacione. Seja lá o que você começou, não termina. Não para, aliás, enquanto não terminar. Não para. Muitas vezes nós começamos nos vitimizando no meio da situação, para a gente procurar uma situação para parar. Eu não vou orar por causa disso. Eu não vou por causa daquilo. Igreja, não existe não vou por causa disso, daquilo. Você tem que ir. Hoje eu estava na PIA e o Senhor falou algo desse jeito para mim. O Senhor fez assim: se um trabalhador chega numa empresa, você é dono de uma empresa, olha só, e o trabalhador, ele está registrado na tua empresa, chegou no final do mês, você tem que fazer o quê? Pagar, não é? E se chega alguém que não está nem com o nome na tua empresa, nunca foi registrado, chegar no final do mês e querer receber, você faz o quê? Você vai pagar? Então por que muitos cobram de Deus se não trabalham direito? Não está nem com o nome reconhecido no departamento pessoal da empresa. Aí quer cobrar o quê? E foi isso que o Senhor falou para mim. Eu estou pedindo para fazer isso. Eu não estou dizendo para você trabalhar na casa do Senhor, limpar. Não estou dizendo isso não. Estou dizendo a tua vida. É você com Deus. Muitas vezes o Senhor está falando: filho, tem que fazer isso e isso. É o teu trabalho perante a terra com Ele? Sim. Não que Ele nos chamou para trabalhar. Não, Ele chamou para a gente estar com Ele. Mas Ele deixou algo na tua vida. Sabe, pai e mãe, quando sai de casa, fala assim: viu, aqui em casa eu falo isso. Kelly, limpa a cama. Giovana, faz isso, faz isso. E eu saio. Você deixou a ordem, não foi? O pai deixou uma ordem pra gente. Ele deixou uma ordem que nós temos que cumprir ela. Porque, igreja, se a gente não cumpre, por que a gente fica depois questionando? E aí? Ninguém assalaria ninguém se a pessoa não cumpre. Se nós que somos pais, nós prometemos algo para o nosso filho, e se ele não faz o que tem que fazer, quantos aqui já chegou no final do ano e falou assim: você não merece, não vai ganhar? Mas nem merecendo, eu estou dando. Não é assim que a gente faz. Mas se merece, você se desdobra para poder fazer. Gente, o Pai Eterno não é diferente de nós na terra. É triste, é doído, mas é verdade. Sabe aquilo que Ele te prometeu que foge da tua alçada? Sabe por que Ele vai cumprir? Sem medo de errar, eu estou falando para você. Porque a Bíblia me dá esse respaldo. Porque é o nome dEle que está em jogo, não é o meu nem o teu. O meu e o teu nome pode ir para o SPC, para o CBD, para o TBD, tudo que é ter. O nome dEle que não pode ir. Ele zela pela palavra dEle para ser cumprida. Por isso, Ele te prometeu, Ele vai fazer acontecer, porque é o nome dEle. Jamais Ele vai permitir com que o diabo fica acusando ou falando a ponto de deturpar o nome dEle. Não vai acontecer isso. Se o diabo falar é porque ele quer falar, mas a palavra dEle, Ele vela por ela. Só que eu e você precisamos ter entendimento. Sabe por que muitas vezes nós parece que demoramos para receber algo? Sabe por quê? Porque nós demoramos para ter entendimento. E o Senhor, Ele cumpre quando eu e você temos entendimento. Igreja, na minha vida teve coisa que eu decidi fazer assim: tá bom, Senhor, o que é o entendimento para alguns? É a clareza, não é? Não é a clareza? Mas agora pare e pensa aí você. Já aconteceu algo na tua vida que você não teve a clareza, mas você se calou? Quando você se cala também, você faz justiça. Teve coisa que você tentou entender, você não entendeu, você decidiu o quê? Se calar. Aconteceu ou não aconteceu?
na justiça do homem não opera o trabalhar de Deus. E aí sabe o que acontece? Nós entramos anos e saímos anos, o Senhor prometeu algo, dívida, a dívida parece que multiplica, parece que a situação vai ficando embaraçada, parece que a situação vai se afastando mais ainda, e você fala, mas Ele prometeu isso, e parece que a gente só vai afundando, sabe por quê? Porque nós estamos tentando fazer da nossa forma. Igreja, eu falo para vocês, pode até vir o alívio, porque o diabo não é bobo, tá? Ele não vem com chifre nem com tridente, já falei isso. Ele vem cheiroso, ele vem bem arrumado, sofistique, ele vem assim. Igreja, teve uma moça muito famosa, que ela era filha de um pastor, e ela estava na igreja fazendo louvor, e naquele dia ela falou assim, chega, cansei, não quero mais saber de igreja, parei, não quero mais, eu preciso ir para o mundo, eu preciso conhecer o mundo. E essa moça, ela saiu da igreja, e quando ela saiu da igreja, ela saiu andando na rua, e ela sentou numa esquina, de repente, para um carro preto, muito bonito, e desce um homem muito bem arrumado, sabe, bonitão, e falou assim para ela, eu vim te buscar. Ela falou assim, alguém mandou? Ela estava na rua perdida, para ela, alguém, o pai, não, uma mulher mandou eu vir te buscar, eu vou te levar no lugar, você está precisando de um lugar para ficar? Igreja, o diabo ouve o que você falando, sabia? Ele ouve. E ele dá entrega pra gente justamente como a gente pede. Ele entrega, ele não é bobo. Sabe por quê? A Bíblia diz assim em Efésios 6, resisti o diabo e ele fugirá de nós. Ele não está dizendo, vira as costas, ele não está dizendo para você assim, expulsa o diabo. Ele está dizendo assim, ele vai vir. É você que tem que dizer não. É você que tem que resistir. O prato vai chegar, é você que tem que falar, eu não quero. Ele não está dizendo expulsa ele está dizendo resiste ele. Sabe o que é isso? Ele está na tua frente oferecendo, você fala, eu não quero, não é para mim, eu não quero. Muitas vezes nós vemos pessoas negando coisa e falam, nossa, mas como você consegue? Como esses dias falaram para mim, se eu sou santa. Falei, por quê? Mas como a senhora consegue tal prodígio? Eu fiz assim, então, o nome do soro ligado na minha veia é o sangue de Jesus de Nazaré. O dia que eu achar que eu estou muito forte, maravilhosamente bem, eu caio. Só que eu sei quem é que me sustenta. E essa mulher, quando aconteceu isso, ela entra no carro e ela conta hoje o testemunho que ela voltou para Cristo. Ela entra no carro, quando entra, ele vai e leva ela numa casa muito bonita, e desce de lá uma mulher muito bem arrumada e falava assim, você está procurando emprego? Eu tenho um emprego para você. Para resumir, era um prostíbulo. Essa moça se envolveu de uma forma que foi usada, até chega uma hora que o diabo ele usa, depois ele faz o que, igreja? Ele joga fora. Só que ele não joga fora simplesmente, pega o saquinho, amarra e põe na porta. Ele joga fora machucado, sem nada, perdido e humilhado. É isso que ele faz. E essa moça, ela volta para Cristo e ela conta esse testemunho, que o diabo não apareceu para ela feio, pelo contrário, apareceu como um tchutchuco. Para alguns, né, viu um carro na porta, já pula para dentro. Por isso, igreja, a gente tem que vigiar. Nós temos que vigiar, nós temos que ter cuidado, porque o diabo ele é sorrateiro. Quando ele apareceu no jardim do Éden, ele não fez um show da maromba dizendo que ele estava lá. Ele apareceu. Quantas árvores não tinha naquele jardim? Pelo amor de Deus, alguém me fala. Por que aquela infeliz quis pegar logo o fruto proibido? Porque o proibido é mais gostoso, igreja. Só que entenda, tudo que é proibido não põe a mão. Se está dizendo para você não põe, não põe. Porque no começo pode ser saboroso, mas a consequência disso não é bom. A consequência não é bom. Se Deus está dizendo para você, o que Ele tem para você é algo que vai ser sustentado na tua vida, o que Ele tem para você é consistente. Igreja, parece que está demorando, né? Mas fica no que Ele te deu. Fica no que Ele te falou. Fica no que Ele te falou. O diabo está sapateando na vida de muitos, mas eu e você precisamos usar Efésios 6:10 na nossa vida. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Olha só, a autoridade é tão grande, quando você diz não, ele foge. Ele foge. E você não precisa orar, sapatear, rodopiar, não. Você fala, eu não quero.
O seu não, igreja, vai colocar esse mal para sair da tua vida, da tua história. Então, se eu e você não entender o que Cristo está querendo nos ensinar nessa noite, que há situações da nossa vida que o diabo tem achado porta, quer seja na murmuração, como o diabo opera no espírito murmurador. Igreja, se você falou e não adiantou, nós estamos entrando num tempo que é se calar em oração. Nós queremos muitas vezes trazer a pessoa para Cristo pelos cabelos. Faz uma coisa, leva a Cristo até ela. Se você já tentou, não conseguiu, leva você, Cristo, até ela. Nós precisamos entender que o Pai nos chamou para estar com Ele. E por prazer, quando você está com alguém, você não fala dessa pessoa? Sim, é. Prazer que Ele te resgatou, prazer que Ele te trouxe, prazer que Ele se envolveu. Porque hoje em dia, igreja, não é, a igreja está assim, vazia. Isso, no mês de fevereiro, é normal. Sabe por quê? Está todo mundo preocupado com só o sapatinho. Só que só no sapatinho vai acabar. E aí quer que eu te fale uma coisa sem medo de errar? Aí depois tem telefone tocando: pastor, a adultério entrou na minha casa, pastor, a prostituição entrou, o vício entrou. Mas por que não se preveniu antes, não resistiu o diabo antes? Sabe por quê? Tem pessoas que vão brincando, fica na berlinda. Tem pessoas, sabe aquela, não sei se vocês viram o buraco negro que fala, né? E tem também um lugar aí nos Estados Unidos, que eu até ouvi uma reportagem, que é um buraco tão grande que você não consegue ver fim. Só que tem pessoas que chegam lá e põem a pontinha e ficam olhando, né? Tem os abusados que querem fazer pacu naquele lugar. Na hora de fazer, a terra vai sugar, eles não vão voltar mais. É um lugar que diz assim que você olha, não tem fundo. É algo assim. Mas tem pessoa que gosta de olhar e enfiar o cabeção. Igreja, eu não chego nem perto de um lugar desse. Mas tem gente que na terra gosta de andar na berlinda. Deus está dizendo: não põe a mão. Aí faz igual criança. Já viu criança quando vai no aniversário que tem bolo? Sabe que o bolo é só na hora do parabéns, mas está lá com o dedinho no chantilly. Não é? Não tem criança que é assim porque gosta de andar na berlinda. Sabe que não pode. E as crianças ainda têm tolerância em nós. Não pode. Está lá no site. Não, é do diabo. Mas tu está fazendo lá que é o quê? Não pode. Não pode. Igreja, não estou dizendo que existe pessoas que você pode ter relacionamento, conversar. Eu gosto de fazer amizade. Eu consigo fazer amizade. Quando quer conversar algo a mais, eu bloqueio. Simples assim, ainda falo na cara. Você está achando o quê? Bloqueio. Não bloqueio, pelo amor de Deus. Bloqueio. Simples assim. Vira-se a página. Não estou dando liberdade. Agora começa. O quê? Quando vê, já está dentro. Aí eu caí. Você provocou a queda. Porque existe queda que nós provocamos. Eu trabalhei em casa de recuperação durante 8 anos e uma coisa eu vi, ninguém me contou. O vício, ele começa a gritar dentro da pessoa 2, 3 dias antes. Eu estou dizendo do que diz crack, cocaína. Eles começam a elaborar dias antes. Igreja, quanto tempo eles têm para falar não? Vai por quê? Quer? Vai porque quer. Eles entravam em palestra, saíam em palestra. Tinha deles que falavam: eu estou com vontade, eu não quero sair, por favor. Manda aí um remédio que eu quero dormir. Mas tinha deles que esperava você fechar o olho, ó, perna para quem tem. Então, igreja, você sabe qual é a sua zona de risco? Eu sei a minha. Existem pessoas que podem tomar banho de cerveja e nada se sincronizar. Eu não. Eu não posso nem sentir o cheiro. Eu conheço meu velho homem. Não que seja pecado, tá? Pra mim, eu acho que eu bebi já todos os alambiques que tinha no Tatuapé. Então, eu não posso. Eu não sei beber socialmente. Se você consegue, não existe pecado, né? A Bíblia diz que a bebida forte é alvoroçadora. Se você consegue se controlar, eu não. Eu vigio até com vinagre com álcool. Porque eu conheço licor, bombom com licor. Eu, Daniela, sei qual é a minha berlinda, onde eu tenho que parar. Mas tem gente que gosta de andar na zona de risco. Igual Marinalva, diabetes. O que tu vai comer bolo com tanto doce? Marinalva dá uma segurada. Mas por quê? Ela vai na berlinda. E o dela ainda
A gente sabe, é uma situação, é emocional, Deus vai controlar, amém. Mas muitos de nós estamos na berlinda de coisas extremas, igreja. Deus está falando para você que não é para você fazer. Olha só, o que Judas era? Além de ser traidor, ele era o quê? Ladrão. Aí, né, a Bíblia não fala isso, mas vamos lá, vamos entrar na história. Suponhamos que o Senhor começa a separar os obreiros da casa dele. E aí, você tem chamado do quê? Aí levanta Judas. Eu sou tesoureiro. Olha, feliz. Se tu rouba, quer fazer o que na tesouraria? Ele fez o que, igreja? Não demorou muito, ele se manifestou. Porque tem gente que gosta de andar na berlinda. Se sabe qual é, não vai. Igreja, não vai. Porque todos nós somos propícios a erro. Todos nós. Todos. Entendeu? Ninguém aqui é santo, não. Cada um conhece o que está te afligindo. O que na tua vida Satanás ele está brincando. E você fala, o que está acontecendo? Peraí, então eu tenho que puxar o freio. Puxa o freio. Faz o teste aí, o test drive. Puxa aí o freio por alguns dias, para você ver Deus cuidar de você nisso. Mas igreja, é tempo da gente parar de andar na berlinda. É tempo da gente ter entendimento do que o Senhor quer falar conosco. Sabe por quê? A falta de entendimento vai fazer a gente perder a semente que foi plantada em nosso coração. Amém? Então o que o Senhor prometeu para você? Ele prometeu isso. Você acha que ele não vai cumprir? Já te falei, ele não vai cumprir por causa do meu nome que é bonitinho, nem por causa do teu. Ele vai cumprir porque ele vela pela palavra dele e o nome dele. Ele vai cumprir porque ele é Deus fiel. Sabe por quê? Ele podia virar passar e falar assim, toma vergonha na tua cara, tu vai ficar sem filho para dar de ser besta, porque você riu. Ele fez isso? Ele deu. Quantos de vocês, eu sei que algumas pessoas me procuram, aquele infeliz falou isso, aí ainda Deus é tão bonzinho que ainda dá. Quantos já viu uma situação assim tão perto? Nossa, aquilo, olha, brinca, pinta e borda. Quando vai ver, Deus entrega aquilo que ele falou, porque ele vela pela palavra dele. Não diz o que você ganha na terra, não diz respeito ao que você vai ganhar no céu. A terra é algo particular. Porque, igreja, de nada adianta eu pregar para o mundo, ganhar o mundo e perder a minha salvação. Eu quero ganhar a minha salvação, vai porque se lasca o povo. Cada um sabe de si, não é não? Só que, igreja, se Deus está falando para mim e para você começar a vigiar, sobe nessa torre de vigia, seja sentinela na tua casa, seja sentinela na tua vida. Porque se o Senhor não edificar a casa, em vão vai ser o meu e o teu trabalho. Amém? Guarda essa palavra no teu coração. Eu sei que não é a palavra que você gostaria que jogasse cadeira para cima, mas eu ainda sou ouvinte ao que o Senhor fala para mim. Eu ainda prefiro obedecer a Deus, porque se Ele está alertando a minha e a tua vida, é porque tem coisas tão perto de mim e de você para receber, e a gente, por causa de um erro, por causa de um vacilo, a gente acaba perdendo. Porque somos nós mesmos. Igreja, quem repete de ano, quando no ano seguinte ele volta para a mesma série, ou ele volta para uma série a mais? Que eu saiba era a mesma, não é? Então vamos parar de repetir de ano, por favor. Igreja, imagina, você dá 10 passos para frente, você está pertinho, o diabo ele vem, pinta e bota com você. Você acha o quê? Que você fica no mesmo estágio que você estava? Então volta pro fim da fila, meu filho. Você dá mais 10 passos para trás. Aí imagina, de 10 em 10 em 10, você tinha 2 passos para você entrar para dentro. Por causa da nossa ignorância, a gente começa a dar tanto passo para trás que quando a gente veja, a gente até desanima. Por que muitos desanimam? Até falam, eu não quero mais não. Muitos, igreja. Eu tenho situação na minha vida que eu falei, não quero mais não. Mas por quê? Muitas vezes eu coloquei a minha mão. Muitas vezes eu achei que do meu jeito daria certo. E eu me estrepei, do meu jeito não dá certo. Mas do jeito do Senhor vai dar, amém? Quem prometeu para mim, para você, não foi eu que prometi, mas foi a palavra que diz que Ele vela pela palavra dEle. A Bíblia diz assim que toda a palavra que for dita pela boca do Senhor, esta será cumprida. Amém? Porque Ele só não irá fazer aquilo que Ele não te prometeu. Se Ele não te prometeu, esquece, não vai acontecer. Mas se Ele te prometeu, ainda confirmou, Ele vai fazer, porque o nome dEle é fiel.
O nome dele é sabedoria. O nome dele é verdadeiro. O nome dele é alfa, é ômega. O nome dele é a pedra de esquina. O nome dele há poder. Por isso que ele irá fazer. Amém, igreja? Se coloque de pé, vamos estar orando. Amém? Vamos estar orando. Pelo menos eu obedeci o que foi liberado no curso. 35 minutos de palavra. Vamos orar ao Senhor. Amém? Porque eu não quero que vocês fiquem cansados. Porque eu acho que Deus, ele é muito preciso no que ele quer falar.